Marisa Monte já havia demonstrado a força da própria obra com os primeiros 2 trabalhos da carreira. Enquanto o MM revelava a potência da artista em cima dos palcos de um especial gravado para a extinta TV Manchete, o registro seguinte, Mais, destaca o trabalho da artista como compositora e reforça o interesse pela mistura de ritmos, estilos e diferentes colaboradores. Entretanto, mesmo com tamanho acerto, ninguém estava preparado para o que seria apresentado no trabalho seguinte, a obra-prima de Marisa Monte, Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão, de 1994. Se você chegou nesse podcast por acaso, pare e volte, porque nós temos outros 2 programas comentando os trabalhos iniciais de Marisa Monte, e aí você volta para esse aqui, porque eu quero começar perguntando Renan Guerra. Já falamos bastante dos 2 discos anteriores da Marisa, mas como que é o Verde Anil para você? Como que ele se posiciona dentro da discografia da Marisa? Como que foi o seu impacto ao ouvir esse disco pela primeira vez? Eu fiquei refletindo, porque os outros 2 discos que a gente gravou, eu tenho a memória clara de quando eu ouvi eles pela primeira vez, assim, inteiro. E esse aqui é um disco que eu acho que sempre teve em alguma medida na minha vida. E eu não consigo lembrar o primeiro momento que eu ouvi ele, sabe? Então acho curioso, porque é um disco que sempre esteve lá. Assim como os discos posteriores dela, eu sempre tive essa relação que já tá desde a infância. Então eu não consegui achar uma memória inicial, porque é um disco assim que eu cresci com ele. Perfeito. E como que é esse disco pra você? O que você sente dele dentro da... Observando tudo que a Marisa fez? Eu acho que ele é um resumo muito claro da Marisa, né? Eu acho que é o disco principal pra você dizer assim, você nunca ouviu Marisa Monte, escuta esse disco aqui, assim. Eu acho que ele tem um resumo tanto das coisas que ela fez anteriormente, quanto esse diálogo com o samba e com todas essas coisas que ela vai desenvolver daqui pra frente, assim. Então eu acho que ele tem um resumo, uma apresentação, e é um disco, assim, podre de chique, né? Sim. Eu também, eu acho que ele é bem diluído, assim, eu já falei que eu comecei a ouvir Marisa Monte enquanto eu tava me recuperando de uma cirurgia ali, baixando as coisas no discografias do Orkut. Esse veio logo em sequência, assim, foi um dos primeiros que eu abracei. Mas eu lembro que ali em 2017 eu fiz uma viagem para Inhotim, em Belo Horizonte, chique, onde ela ia tocar, ela ia se apresentar, ia ter uma apresentação fechada dela lá dentro, assim. A gente comprou, uma amiga minha falou, vamos? Aí eu falei, vamos. Nunca tinha ido pra Inhotim, né? Já conhecia BH, mas não conhecia Inhotim. E a gente foi, e eu lembro que nessa época eu comecei a ouvir demais esse disco, assim. E aí eu fiquei muito feliz de, no show ao vivo, ela traz muitas das músicas desse repertório, desse disco, assim. Então, pra mim foi bem especial tá lá. E aí tem um acontecimento que pra mim é muito representativo desse disco em específico, que é na música Segue o Seco, que o dia inteiro em Inhotim tava um dia muito bonito, tava um dia ensolaradíssimo, foi gostoso de passear. E no meio do show, as nuvens começaram a se fechar e começou a chover exatamente no momento em que ela começou a cantar. Eu adoro essas Segue histórias. o Seco. Só que a coisa mais curiosa é que ao mesmo tempo que começou a chover, abriu uma parte assim do céu e começou a iluminar tudo, assim. Então eu acho que na página do Inhotim tem até hoje ainda o vídeo desse momento, assim, é muito bonito. Eu lembro que as pessoas que estavam em volta, assim, ficaram muito comovidas com o que estava rolando, assim. Ela se emocionou também, então foi uma experiência, assim, que pra mim foi muito... Tinha um vinhozinho rolando na época, então já deu uma animada, assim. Eu lembro que a gente tinha tomado umas tacinhas, mas foi super especial, Você pode desistir que toda essa história, amigo. Foi bonito, eu me emocionei muito na época. E da mesma forma que os registros anteriores, o Verde Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão foi construído aos poucos, primeiro testado nos palcos e posteriormente finalizado dentro de estúdio. Em agosto de 1992, por exemplo, dividido um show no Rio Centro com os Titãs, apresentaram juntos alguns números como Uma Bara Uma, do Jorge Benjor, e Panis et Circenses, do Caetano Veloso e Gilberto Gil, ensaiadas exclusivamente para essa apresentação, e que seria Panis et Circenses principalmente incorporada ao repertório dela ao vivo nessa época. Numa noite organizada pelo Arthur Lindsay num festival da Alemanha,
alemã em 1992, ela reencontrou no palco com o tecladista Bernie Worrell. Nesse mesmo palco, ela tocou com Laurie Anderson, com quem ela mais tarde viria a se apresentar meses depois no Knitting Factory em Nova York. Em abril de 1993, ela participou de 4 faixas do EP Nome, do Arnaldo Antunes, sendo que uma delas, a música Alto à Noite, voltaria a cantar num show com o violonista Rafael Rebelo e o próprio Paulinho da Viola no Olímpia, em São Paulo, em junho desse mesmo ano. Desse convívio nos períodos de ensaio com Rafael e Paulinho, surgiram convites para participar de sarais no Rio de Janeiro, quando teve a oportunidade de conhecer os músicos da época de ouro, conjunto regional do instrumentista Jacob do Bandolim. E aí, do show do Olímpia, que fazia parte do repertório, as músicas Esta Melodia, de Bubu Portela e Jamelão, e Dança da Solidão, do Paulinho da Viola. E aí, convidada a dividir uma única apresentação com Gilberto Gil em Munique, em novembro de 1993, ou seja, ela estava já muito chique, muito requisitada. Sim. A Marisa voltava a cantar Dança da Solidão nos palcos e incluía Balança Pema, do Jorge Benjor, ambas numa versão muito próxima daquilo que viria a ser incorporado em estúdio por ela. A aproximação com o Gilberto Gil durante os ensaios para esse show resultou numa especialíssima participação dele no disco, tanto com a banda que vinha circulando com o Gil na época, que era o Jorginho Gomes, o Arthur Maia, o Marcos Suzano e o Celso Fonseca. Podre de chique essa banda. E em janeiro de 1994, Marisa e Nando Reis se juntam com o Carlinhos Brau e a Timbalada para gravar a música Grite Se Quiser, que é uma composição do Brau, que só pôde ser ouvida nas rádios de Salvador durante o carnaval daquele ano, pois a música nunca foi lançada oficialmente em LP. E dessa tríplice parceria com o Brau e o Reis, surgiram 3 canções dessa mesma época que são muito icônicas no repertório da Marisa, que é Na Estrada, que tá dentro do disco que a gente vai comentar hoje, ECT, que foi eternizada pela Cássia Eller, e a música Seu Zé, que posteriormente foi gravada pelo Carlinhos Brau e traz os seguintes versos. O Brasil não é só verde, anil e amarelo. O Brasil também é cor-de-rosa e carvão. Então, desses versos da música Seu Zé, a Maria extraiu o título para o novo EP. Muito mais do que qualquer conotação política, esse título traz em si uma consideração estética, que fica bem representada nas 13 canções do disco, né, que transitam ali por diferentes estilos e diferentes propostas criativas. Numa entrevista para Folha de São Paulo, acho que na época do lançamento do disco, eles até perguntam sobre o título e a questão dela não gravar a música que dá título ao disco. Só vai ser lançada pelo Carlinhos Brau no Alfa Gama Betizado em 1996. Que é um baita disco, por sinal. É um disco excelente, que inclusive voltou pro Spotify recentemente, vale a pena ouvir. E ela fala que, no caso, ela deixa essa música pro Carlinhos Brau porque ela considera que o disco do Brau é uma espécie de disco irmão do dela. Legal. E eu acho curioso porque nessa fase que ela se junta, que eles fazem essa espécie de trio, era a fase que ela ainda tava meio namorando com o Nando Reis. E aí ela conhece o Carlinhos Brau e eles se tornam muito amigos. E se torna essa amizade que a gente tem até hoje. E eu acho curioso pensar que é tipo um proto-tribalista, só que depois eles trocam pelo Arnaldo. E eu pensando, o que seria um tribalista se não tivéssemos Arnaldo e tivéssemos o Nando Reis? Essa fica a pensata pra vocês aí em casa. O Nando Reis traiu ela, não foi? O boato era esse. Eu não sei, essa fofoca eu não tanto sei. Que a música Respostas, que o Skank regravou posteriormente, que é uma parceria dele com o Samuel Rosa, é tecnicamente ele mandando cartas para ela ali, esperando uma resposta, e ela nunca dá essa resposta, porque ele quem pisou na bola com ela nessa época. Então, o boato que eu sei é isso. Exatamente. E aí, partindo dessa pluralidade de ideias, Marisa, mais uma vez acompanhada pelo produtor Arthur Lindsay, com quem havia trabalhado no Mais, se permite transitar ali por entre estilos, ritmos e referências de uma inusitada combinação de ideias. E para alcançar esse resultado, a Marisa cercou-se de diferentes colaboradores e nomes importantes da música brasileira. Então, assim como no Mais, a gente falou que a gente abre o encarte e é surpreendido por Ryuichi Sakamoto tocando piano em momentos específicos, esse disco também tá repleto de colaboradores fantásticos. O Gilberto Gil, por exemplo, aparece tocando violão em músicas como Balança Pema, O Céu e Bem Leve. Imagina você no terceiro álbum da
da carreira, já tendo Gilberto Gil tocando violão num disco. Céu, isso é podre de chique. E ele ainda canta em Dança da Solidão, Sim, né? exato. Podre de chique. O Paulinho da Viola, que teve Dança da Solidão trabalhada como primeiro single do disco, toca o violão em Esta Melodia, faixa que ainda conta com integrantes da velha guarda da Portela. E aí, anos mais tarde, em 2008, a gente já falou no mais como a Marisa assume essa postura de pesquisadora, mas se intensifica ainda mais dentro desse disco. E em 2008, ela viria estrear como produtora no cinema com o documentário O Mistério do Samba, que retrata a história e o cotidiano dos integrantes da velha guarda da Portela, e o trabalho de pesquisa da Marisa no resgate de composições quase esquecidas e que existiam apenas na tradição oral, já que os antigos bambas não tinham o costume de registrá-lo. Então a Marisa, ela começa essa jornada, essa relação dela com o samba se intensifica, e que vai ser extremamente importante para a documentação histórica disso da música brasileira lá na frente, né? É curioso falar aqui que ela sempre foi portelense desde a infância, porque o pai dela era ligado ao samba, então ele era tipo dessas comissões técnicas das escolas de samba, e ele trabalhou na Portela durante muitos anos, então era um espaço que ela frequentava desde a infância, e a partir daqui ela meio que se reconecta com esse local que sempre foi, que sempre fez parte do crescimento dela. E ela cita também que o próprio Paulinho da Viola, o Nelson Cavaquinho, a Clara Nunes são influências meio que basilares assim no trabalho dela, que sempre existiram e sempre estiveram tocando na casa dela. O trabalho ainda conta com a participação da Laurie Anderson declamando versos em inglês de Por Enquanto, o Naná Vasconcelos na percussão de Pale Blue Eyes, que é uma composição do Lou Reed, e olha só que chique, gente, o pianista Philip Glass em Ao Meu Redor. Entretanto, é nos encontros com o Nando Reis, Arnaldo Antunes e principalmente Carlinhos Brown, que o trabalho cresce. A própria Na Estrada, logo nos minutos iniciais do álbum, funciona como um bom indicativo desse resultado, que seria ampliado nos futuros lançamentos da artista e que posteriormente viria a resultar ali nessa formação dos tribalistas, como a gente já comentou. Eu acho interessante falar aqui, esse disco foi gravado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em estúdios em Nova York. Então tem esse passeio. Mas a gente pensa assim, foi gravado nesses dois lugares, parece que levou um bom processo de gravação. Mas na verdade não. Ele foi gravado em apenas 4 meses. É um tempo super curto, se a gente parar pra pensar no tamanho de uma artista como a Marisa e na quantidade de pessoas envolvidas na produção. E esse tempo curto de gravação se deve ao fato de que ela tinha uma espécie de regra que ela queria que as músicas fossem gravadas na primeira tomada. Pra quem não entende de um estúdio de gravação, geralmente você pode fazer várias vezes, repetir a música, ficar trocando, e ela queria que isso não acontecesse, que eles se estabelecessem, ensaiassem ali, e a gravação fosse feita de uma única vez, para que não tivessem correções futuras, que a música ficasse mais natural. E isso faz sentido vindo de uma artista que o primeiro disco é ao vivo, todas essas coisas, e ela sempre teve esse trabalho. Então esse processo é todo bastante rápido, digamos assim, pro trabalho de uma artista que a gente já falou que ela tinha assumido um tamanho muito gigantesco. E é interessante que ela prioriza aqui essa instrumentação mais conectada com a música brasileira. Então as bases do disco estão no violão e na percussão, que dá essa sonoridade muito interessante. Então, tanto que, por exemplo, a guitarra quase não aparece. Teclado diminui também, praticamente. Teclado eu acho que some assim nesse aqui. O máximo que tem ainda acho que o Celso Fonseca toca guitarra em algumas faixas, mas também é muito pouco, quase não se ouve assim. Então acho que é bastante interessante essa escolha estética mesmo. Eu acho que por ele ser um disco muito mais voltado ao samba e por ela ter essa relação de dialogar com esse samba mais embrionário mesmo, acho que faz muito sentido nessa tentativa dela replicar essa estética que da roda de samba mesmo, que não tem, errou, continua ali, é a apresentação da música ali em essência, então não tem como fazer esses retrabalhos, mas ainda assim é muito bem ensaiado, é espetacularmente bem trabalhado, você não vê defeitos dentro desse disco. Assim, as harmonias de vozes, a percussão, é tudo muito bem encaixadinho, e eu acho que o mais fascinante, eu já fui em algumas apresentações
apresentações ao vivo da Marisa, é o quanto isso é muito bem replicado ao vivo, assim, o que você ouve em estúdio, você ouve em cima do palco e talvez de uma maneira até mais ampliada, assim, é bem impressionante mesmo. Eu acho que tem a ver também com a qualidade desses músicos que ela trabalha, Sim. né? Porque quando a gente vai citando os nomes aqui, gente, se vocês jogarem no Google… Não é o Zezinho iniciante ali. Você joga cada nome, assim, você vai ver essas pessoas têm, tipo, carreiras gigantescas e são artistas, assim, fundamentais do que a gente tá falando de música brasileira, assim. Então ela realmente trabalha com a nata da nata, assim. Exato. Acho que a gente pode ir para as faixas aqui, pra gente ir comentando algumas, porque esse disco, pra mim, eu acho que ele é um disco que só poderia existir no Brasil, sabe? Quando que uma música como Pale Blue Eyes poderia ser encaixada no meio de um disco de samba, com elementos de forró, e que funciona de uma maestria, assim. Eu acho que ele já abre de um jeito fantástico com Maria da Verdade, porque de cara ela prioriza esse violão, que é um violão meio João Gilberto, assim, então ela faz esse meio que resgate da bossa nova, só que o disco vai avançando de um jeito sobrenatural, assim, cai na estrada, ao meu redor, mas aí quando chega em o Segue o Seco, pra mim eu acho que é o primeiro grande impacto que eu tenho dentro desse disco, pela questão da percussão, pela forma como ela se volta para essa questão da seca do Nordeste na época da década de 90, que era uma coisa bem marcante, que era uma coisa que a mídia ainda pouco falava. Posteriormente começam a ter avanços em relação a isso, mas ao mesmo tempo que ela é de fato uma música com esse caráter um pouco mais político, ela ainda brinca com essas metáforas dessa questão do sentimento, do amor, desses elementos da natureza como componentes orgânicos para a formação do amor, assim. Então, de cara, ela talvez seja a primeira coisa que me chama a atenção dentro desse disco, assim. É uma composição do Carlinhos Brau e ele é um pedido dele que essa música entrasse no disco da Marisa, porque ele achava que essa música ia ter mais impacto se ela fosse gravada por um artista de caráter mais popular. E ele estava certíssimo, né? Essa faixa é a única faixa do disco que posteriormente vai ganhar um videoclipe. E é um videoclipe… O videoclipe. É um videoclipe dirigido pela turma da Conspiração Filmes. E ele vai ser, na época, o videoclipe mais caro de um artista brasileiro até aquele momento. E aí o valor parece pouco aqui falando, porque ele custou R$62 mil. Hoje em dia pra gente parece um valor pouco, mas a gente tem que pensar que era 94, o plano real tá começando. Então o real era tipo assim, gente… valia quase nada. Era super baixinho. Então, quando você falava R$62 mil, hoje ia dar uma grana fodida, assim. Era muito dinheiro e era tipo um momento que eles estavam começando a investir em videoclipes no Brasil. Tanto que esse videoclipe vai ser o grande vencedor do primeiro VMB, que na época nem se chamava VMB ainda, se chamava VMA Brasil, em 1995. E a Marisa Monte vai sair de lá com 5 prêmios, que são videoclipe do ano, videoclipe de MPB, direção, fotografia e edição de videoclipe. Eu acho divertido que esses primeiros VMBs tinham muitos prêmios técnicos, assim, era bem prêmio técnico de cinema mesmo. Eu acho bem legal. E é fantástico porque ele acaba impactando meio que esteticamente uma porrada de outros clipes, principalmente com foco na música brasileira, que vão vir daqui pra frente. Sim. São todos muito inspirados nessa questão da fotografia, da iluminação, porque ele tem esse cenário que é um cenário meio árido, com ela em primeiro plano, e aí brinca com as iluminações, e aí tem toda essa questão da terra incorporada ali também, então é uma coisa assim espetacular, né? Sim, é um clipe lindo e envelheceu muito bem, assim. Você procura no YouTube, você assiste ainda hoje, ele tem o mesmo impacto, assim, é muito bonito. E até nos anos… Eu lembro que nos anos 2000 ele continuava circulando bastante, assim, tanto na programação da MTV, naqueles blocos de clipes brasileiros, como em programações tipo Canal Futuro. Eu lembro que ele passava em programação de clipe brasileiro. Sim. Então era uma coisa que circulou mesmo anos depois do lançamento do disco. Qual que é a sua música favorita dentro desse álbum? Eu acho que eu gosto muito da própria Segue o Seco, mas eu gosto de Enquanto Isso, porque eu adoro… amigo, você é meu amigo. Eu amo essa música, ela é minha favorita também. Conta aí, o que você acha dela? Eu acho perfeito a conexão da voz da Marisa, aí a entrada da Laurie Anderson. Eu acho também a presença da Laurie Anderson. E muito inusitada. E um disco completamente popular, e isso que você falou, que tá conversando com o samba, assim. Porque, por exemplo, sei lá, às vezes a Marina Lima tem conexões com a Laurie Anderson e usa coisas com a Laurie Anderson. E aí faz todo sentido dentro daqueles universos, é uma coisa meio esperada da Marina com a Laurie Anderson, esse diálogo. E aí quando vem a Marisa Monte fazendo esse diálogo com a Laurie Anderson, é uma coisa assim…
que pareceria inesperada, mas que funciona e que faz todo sentido dentro daquilo que a gente falou, da forma como a Marisa consegue enxergar coisas que são completamente fora do mainstream e fazer isso dialogar com a cultura popular, com a cultura pop de uma forma muito interessante e muito acessível. Que fica completamente natural que a gente tenha a presença da Laurie Anderson com aquele seu canto falado ali. E isso funciona de uma forma muito interessante, assim, eu acho muito bonito. Eu acho essa música, assim, é uma das que mais me arrepiam. Eu acho que ela nem toca mais ao vivo, infelizmente, porque é uma música, assim, de um acabamento estético muito primoroso. Ela tem várias camadas diferentes. A voz da Marisa é meio que um instrumento que ela fica circulando a música inteira, assim. Mas eu acho bonito porque ela traz essa questão dessas observações sobre o comportamento humano. Ela é menos sentimental e mais sobre o universo ao redor dela. Que é justamente os temas que ela vai incorporar no infinito particular e no universo ao meu redor. Sim. Lá na frente, sabe? Então, eu acho que a grande beleza do Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão é o quanto ele pega tudo que ela já tinha feito antes, mas mais do que isso, ele aponta a direção para tudo aquilo que ela vai fazer depois. Por isso que eu acho que perde um pouco da beleza do trabalho dela daqui pra frente, assim, porque a cada momento eu fico criando conexões com coisas que ela faz dentro desse disco, assim, é muito difícil desapegar. Eu acho que tudo que ela vai fazer no Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, na dobradinha posterior lá com os 2 discos que ela lança em conjunto, ou depois em 2011 ou em 2021, meio que tudo volta pra esse disco, assim. Ele é tão potente, ele é tão grandioso, assim, que meio que acaba pautando a carreira dela daqui pra frente, sabe? Sim. É que eu acho que é isso. Ela é uma artista que, desde o início, ela já tinha algumas coisas muito delimitadas e muito certas, assim. Eu acho que ela sempre foi muito… É isso que a gente falou, ela tinha uma bagagem cultural e uma formação cultural muito gigantesca. Então, as coisas já estavam ali. Eu acho que ela só vai, com o tempo, lapidando essas coisas e encontrando caminhos que ela tem interesse. E eu acho muito curioso, a gente falou aqui dessa questão de que só uma faixa ganhou videoclipe, mas ela teve outros singles que foram trabalhados em trilha sonora de novela, que é aquilo que a gente sempre fala. E eu acho curioso que na época tinha esse costume de se ir aos programas de TV para divulgar a música. Uma coisa antiga para os jovens que não sabem mais o que é TV, mas tinha isso de você ir a programas de TV. Eles iam na Netflix. E era muito comum que as pessoas fizessem playback nos programas. Tanto que tinha aquele jargão que o Faustão ficava dizendo, quem sabe faz ao vivo, essas coisas todas. E a Marisa Monte não gostava de fazer playback, então ela se recusava a ir em programas que faziam playback. E aí ela quase não vai em programas de TV na época. Eu acho curioso que o primeiro programa que ela vai pra divulgar é o programa Livre do Serginho Groisman no SBT. Que era tocado ao vivo, de fato. Era ao vivo, era um programa à tarde. E era um programa muito moderno. Pra quem assiste o Altas Horas hoje e vê essa coisa meio caótica do Serginho Groisman, não entende a importância que ele tinha nos anos 90. Porque era assim, todo artista muito cool, muito chique, muito importante, ia num programa livre. O programa livre era um negócio muito legal. Não faz sentido na cabeça das pessoas explicar que era chique é o SBT, mas era. Tanto que primeiro ela vai ao programa livre e depois ela vai ao programa da Hebe. Porque era muito legal ir ao SBT. Era um outros tempos. Dessas questões da Marisa cantando ao vivo, é interessante citar que no VMB que a gente falou ali de 1995, ela também canta ao vivo. E ela canta Segue o Seco, né, que era a faixa premiada. Mas ela canta também Panis et Circenses, que a gente falou que é uma faixa que ela tocava ao vivo e que depois vai entrar no disco ao vivo, o Barulhinho Bom. Que é maravilhoso também. Esse disco ainda tem algumas coisas bem espetaculares, que, por exemplo, Balança Pema é uma música que era um, sei lá, lado B, lado C do Jorge Benjor, uma coisa que ele tinha abandonado. Eu acho que ele nunca interpretava ao vivo isso, assim, era uma coisa que ele ficou lá. E ela traz de um jeito, assim, que emula… E de um jeito maravilhoso a estética do que é o Jorge Benjor, na questão da parte mais acústica dele. Parece Jorge, se você colocasse, sei lá, uma inteligência artificial emulando, seria exatamente como seria Jorge Benjor. E ela traz isso, ela valoriza essa canção e acaba se transformando numa das principais do repertório dela na época. Até hoje ela toca, inclusive, e meio que apresentou o Jorge Ben para uma geração nova ali dos anos 90 também, né? Sim, é como a própria Dança da Solidão, né? Ela traz de um jeito muito diferente. E é de uma
uma potência pop, assim, que é muito interessante. Tanto que a faixa acabou virando trilha sonora na época da novela 4x4, né? Que tinha a Sim. Babalu, essas coisas todas. Era uma novela muito jovem, muito conectada com isso. É muito curioso que essa música foi escolhida para estar lá. Eu acho interessante, a gente falou de Balança Pema, que também na turnê do disco, quando ela cantava essa música, apareciam imagens no telão do Garrincha. E que era uma figura que, por exemplo, em 94, 95, ainda não tava, tipo, não tinha sido redescoberta. Era aquela figura que tinha morrido na decadência, assim, que tava num espaço que não era bem quisto. E é muito interessante essas conexões que ela faz com coisas que são muito simbólicas de uma. O próprio Brasil, Moraes assim. Moreira, essa semana, ela postou. Ontem, eu acho que da gravação aqui, ela postou um vídeo com ele, assim, foi meio que na mesma época que ela começou a circular com os Novos Baianos. E ela que meio que começa a articular essa volta deles, que seria uma coisa muito marcante nos anos 2000, né? Sim, é muito interessante como ela tem esse olhar muito atento às coisas do Brasil, assim. Por exemplo, esse que eu tava falando do Garrincha, o livro do Rui Castro vai sair em 95. E aí é uma parte que as pessoas passam a falar de novo do Garrincha, mas é muito interessante que ela já colocava isso no telão, né? Nesse show também, quando ela cantava Segue o Seco, por exemplo, apareciam imagens do filme Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que é um filme excelente. E Um dos melhores filmes brasileiros, eu amo até hoje. A Morte da Cachorra-Baleia é uma coisa que me impactou até hoje. E do curta-metragem Cantos de Trabalho, do Humberto Mauro, que também é um filme muito fundamental do cinema novo. Perfeito. E assim como nos discos anteriores da cantora, o verde, anil, amarelo, cor de rosa e carvão foi potencializado pela presença das músicas da cantora nas trilhas sonoras de diferentes novelas da Rede Globo, como o Renan já citou. Dança da Solidão fez parte da trilha sonora da novela 4x4 e Um Lugar ao Sol da Rede Globo. De Mais Ninguém fez parte da trilha sonora da novela Explode Coração, também da Rede Globo. Eu amo a cafonice dessa novela. Essa novela é a do Cigano Igor. É a do Cigano Igor, e é a novela que também tem uma das personagens que se apaixona pelo computador. Essa história é até contada no podcast Primeiro Contato do Rick Sampaio. É bem legal, porque é um plot completamente Glória Pérez das ideias. Essa novela tinha Sarita também, que era uma drag queen, lembra? Acho que ela era considerada uma pessoa trans hoje em dia. Era uma trans? Eu acho que sim. Era verdade, que eu lembro dela colocando os... Era aquelas coisas menos 90, né? Não tinha uma classificação, mas acho que hoje em dia seria visto como uma pessoa trans. Eu amava, personagem bem importante. Eu tinha 4 anos quando saiu e eu amava que ela colocava os algodãozinhos assim no peito, sabe? Pra encher o peito. E eu amava. Eu gostava que ela batia nos homens que incomodavam ela. Ela dava socão. E teve também Na Estrada, que fez parte da trilha sonora da novela Vira-Lata, também da Rede Globo. E com toda essa combinação de elementos, o trabalho naturalmente foi recebido de forma bastante positiva pela crítica especializada, mas acima de tudo, ele caiu no gosto do público, fazendo com que o disco vendesse mais de 1 milhão de cópias, além de ganhar uma reedição exclusiva para o mercado internacional. Eu adoro o nome internacional, que é Rose and Charcoal. Charcoal, muito chique. E aí volta para uma coisa que a gente já estava falando desde o começo, que a Marisa tem essa capacidade de ser uma artista que pega um repertório altamente complexo, profundo, contemplativo, mas que ela desdobra isso de uma abordagem pop popularesca que o grande público ama até hoje, é uma coisa assim surreal. Fun fact: quando a gente tá falando desse disco, 94, é uma fase de transição pro CD. Então, algumas pessoas já estão comprando CD. Os discos ainda são lançados em vinil e em fita cassete. Mas o CD é tipo a nova mídia que eles estão começando a trabalhar. É mais pra frente dos anos 90 que a gente vai começar a falar em pirataria, em CDs piratas. Mas o disco da Marisa é um dos primeiros discos a ser pirateado. Tanto que na época foi feita uma investigação pela Associação Brasileira dos Produtores de Disco para entender como que piratearam o disco da Marisa Monte. Mas já tinha cópias piratas desse disco. É um dos primeiros discos que tem cópias piratas sendo vendidas, porque as pessoas tinham muito interesse nesse disco. Então é tipo assim, a mãe da pirataria. E a gente falou do lançamento internacional. O disco saiu pelo selo da Blue Note, que também é uma coisa podre de chique. E ele chegou ao top 10 da Billboard nos Estados
Unidos na categoria World Albums. E que é tipo essa categoria Depois disso, acho que só a Celco vai conseguir isso lá em 2005, se eu não me engano, né? Sim, é porque, tipo assim, é uma categoria meio… Problemática, porque, tipo, os álbuns do mundo. Só que é, tipo, muito foda, porque é isso, são os álbuns do mundo. Você tá concorrendo com o mundo inteiro. E aí você chegar em 10º lugar nesse negócio, é, tipo assim, gigantesco. E considerando o fato de que, tirando ali a música, que é uma versão que ela canta em inglês, o resto do disco inteiro é em português. Então isso é, tipo, muito foda. Já que a gente falou do Pale Blue Eyes, ela tá ali, é uma das principais composições do The Velvet Underground, uma das canções mais bonitas do Lou Reed, assim, que era, por sinal, amigo do Arthur Lindsay, que era marido da Laurie Anderson, assim. Eu acho muito, muito curioso ela resgatar essa música e ela faz meio que uma levada de forró, assim, ela tem aquele triangulinho no final. É uma coisa muito inesperada e que eu acho que sintetiza muito do que é a riqueza desse disco, sabe? De levar pra direções que a gente nem poderia imaginar que ela poderia seguir, sabe? Porque esse disco do Velvet Underground era daquelas coisas… mais se falou sobre ele do que se ouviu ele. Exato. Tanto que ele foi retirado de circulação na época que ele foi lançado. É um fracasso total. E é um disco barulhento, estranho. As pessoas, às vezes, elas não ouviram esse disco, elas não sabem o que tem lá. Eu fico assim, você ouviu mesmo aquela barulheira que tem lá, gente? Eu adoro esse disco, mas é uma coisa assim, é muito interessante que ela traga esse disco de novo pra cá e escolha essa música e faça de uma forma completamente inesperada. Eu acho que isso é interessante, como a faixa fica ali no meio e ela parece completamente natural. Parece que ela foi feita pra esse disco, assim. Eu acho isso muito interessante. O Verde Anil, Amarelo e Cor-de-Rosa e Carvão também tá listado no top 100 dos melhores discos da música brasileira, feito pela revista Rolling Stone em 2007. Ele tá na posição de número 87. E o trabalho ainda serviria de passagem para outro grande lançamento da cantora, que é o disco ao vivo Barulhinho Bom, uma viagem musical, onde ela levou para o palco músicas como Dança da Solidão, Segue o Cerco, o Panis et Circenses, e que eu recomendo muito que vocês ouçam, porque eu acho que ele é meio que um trabalho complementar ao Verde Anil, assim. Algumas das canções que estão nele tocam lá, mas ela meio que expande esse repertório e esse olhar para a música brasileira, né? É um disco absurdo e eu acho que é o meu encarte preferido. Eu acho tão lindo. Capa do Carlos Zéfiro. É perfeito esse disco. Ouçam e procurem tudo que vocês puderem sobre esse ao vivo, que é muito legal. Renan Guerra, considerações finais sobre esse disco e a sua nota pra ele. Bom, eu acho que não tem dúvidas pra mim, esse é uma nota 10. Eu acho esse disco redondinho, assim, perfeito do início ao fim. Ele tem quase 1 hora e você ouve assim, tipo, que delícia, dá o play de novo. Eu acho que ele é um trabalho muito bem acertado. Como eu falei, é aquele disco que você apresenta Marisa Monte para as pessoas, que você diz, você tem que ouvir isso. Eu acho que é um dos discos mais importantes dos anos 90. É, de novo, um daqueles trabalhos que vai gerar as Marisas aos montes, de quantidade de cantoras que tenta emular a Marisa Monte. E eu acho que é uma prova da qualidade dela enquanto cantora, enquanto compositora, enquanto uma pesquisadora da música, assim. Eu acho que isso é um trabalho muito, muito simbólico e muito marcante. Perfeito. Partilho dos mesmos sentimentos. Eu coloco ele ali numa trinca com o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, o Da Lama ao Caos, do Nação Zumbi. Eu acho que eles fecham ali meio que uma trinca de obras que pra mim são essenciais da década de 1990. Obviamente tem outras coisas que também são bem representativas, mas eu acho que nesse campo da MPB, assim, a Marisa brilha radiante num espaço que eu acho que é só dela. E o que você falou é muito acertado. O que mais teve depois desse disco foi outras cantoras tentando emular, outros artistas tentando emular esse mesmo tipo de estética, de sonoridade, de enfiar a música internacional, adaptar no sentido brasileiro, e é tudo meio assustador, não é legal, umas coisas bem escabrosas, na verdade, assim. Por sinal, a gente tem meio que um boom, assim, desse… meio que um rock regionalista no final dos anos 90, a gente vai ter aquele… o próprio Raimundos vai seguir para uma coisa mais regionalista nessa época. Vários artistas vão mirar muito para a cultura e para a música do Nordeste brasileiro, mas o que ela faz ali em 94 é excepcional. Esse disco ele é de uma qualidade técnica absurda. Ele é altamente reouvível, você acaba ele instantaneamente, você quer voltar a ouvir. Teve o relançamento há, acho que 2 anos, 1 ano, 2 anos,
em vinil dele, assim, então ele voltou a circular, teve um grande apelo do público, assim, e ele é um repertório que, de novo, toda vez que eu vou ouvir esse disco, eu me apaixono por uma música diferente. Eu acho que, por enquanto, foi uma dessas músicas que eu fui me apaixonar lá em 2016, quando eu fui reouvir ele. E a cada momento eu acabo esbarrando em alguma dessas canções que eu falo, caramba, essa música é muito boa também. E aí você começa a falar, essa música aqui também é muito boa e esse disco todo é muito bom. Então não tem outra, esse disco é nota 10, ele é perfeito. Pra mim, ele é tão bom que eu sinto que ele meio que prejudica de alguma forma os trabalhos posteriores da Marisa, porque ele cria um contrabalanço, assim, que toda hora eu tenho que voltar pra ele meio que em comparativo com o que ela vai fazer depois, assim, sabe? Mas trabalho essencial, ouça não só ele, como esses 3 primeiros discos, eu acho que mostram a força do trabalho da Marisa Monte e o quanto ela ajudou a moldar a música brasileira entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90, e até hoje muita gente se apoia na obra dessa cantora fantástica. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram. Você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde eu organizei toda a discografia da Marisa Monte, do pior para o melhor disco. E hoje eu descobri que tá na Wikipedia numa posição melhor do que o da Rolling Stone, certo, Renan? Achei chique isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie a gente em padrim.com.br/podcastvfsm. Tchau, tchau. Tchau.